Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta aí com mais um We That Podcast para você. E essa semana é o episódio número 58. E é Falcons Hate Week, mas com muita cautela, porque o Saints ama perder pro Falcons quando o Saints está numa boa fase e o Falcons está numa má fase. Mas eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje. E comigo eu tenho aqui o Marcelo Chaves. E aí, Xará, tudo certo? Mais ou menos, né? Vimos de vitória contra o 49ers, mas eu até queria usar uma célebre frase da ex-presidenta Dilma, que diz o seguinte: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. 49ers perdeu, o Saints ganhou o jogo, mas perdeu Drew Brees. E é com esse espírito que a gente começa esse We That hoje. E hoje temos dois convidados especiais. O primeiro é o Lucas, lá do nosso grupo do Telegram. Se você tem acompanhado o Idade Podcast há algumas semanas, você já sabe que nós temos um bolão rolando lá no nosso grupo do Telegram. E desta vez, quem está liderando o bolão é o Lucas. Então o Lucas ganhou aí o privilégio de participar do Idade Podcast, representar todo mundo, todos os ouvintes aqui do Idade Podcast. E o Lucas sempre bem ativo lá no nosso grupo do Telegram. Bem-vindo, Lucas, sinta-se em casa. Você já conhece aqui o Marcelo e eu. Fique à vontade, se apresente pra galera que não te conhece, diz de onde você é, há quanto tempo torce pro Saints, etc. Eita, que responsa, hein? Acompanha esse Ideia de Podcast tem um tempinho aí já, pelo menos um ano e meio, 2 anos. E fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, sou baiano, mas quase mineiro, que moro há um tempo aqui em Belo Horizonte e estou construindo minha família por aqui. E assim, acompanho o Saints efetivamente como torcedor desde 2009, mas desde 2005 com a questão do Katrina. Eu sempre fui muito apaixonado pela cidade de New Orleans. Acho que todo músico amador é apaixonado por aquela cidade. Tive um sonho realizado de conhecer ela, inclusive. E desde 2005 eu tenho acompanhado por causa do Katrina. Aí me chamou a atenção a questão do Dome. E desde então, desde 2009 de fato, como um torcedor. E o segundo convidado especial é algo inédito aqui no Saints Brasil. Pela primeira vez nesses 58 episódios, teremos alguém que torce para o Atlanta Falcons. Olha que momento na nossa história do Idade Podcast. O Vitor lá do Falcons Play Action, o Danídio, sempre o Danídio, abraços Danídio, me passou o contato dele. Eu falei: ei, Vitor, eu sou do Saints Brasil, por favor não me xingue. Você pode participar de um podcast com a gente? Ele aceitou, está aqui, então hoje vamos fingir que somos civilizados. Só hoje, durante o jogo já é outra história. Bem-vindo, Victor, fale mais de você, de onde é, quanto tempo torce pro Falcons, faça seu merchan aí pra nós. Fala aí, muito obrigado, Jéssica, pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes do IDET. Como você falou, vamos manter a civilidade pelos próximos 50 minutos, 1 hora aqui, que a gente vai trocar ideia de futebol americano. A minha paixão pelo esporte é maior que a nossa rivalidade, então eu sempre gosto de falar sobre a bola oval, independente do time e do confronto que seja. E eu sou de Campinas, sou Campinas, São Paulo, e eu torço pro Falcons desde 2016. Sim, eu não desisti do time depois daquele 28-3, antes que os ouvintes pensem.
Sim, eu gosto de sofrer. E é isso. Eu acho que torcer pros times undergrounds, né, digamos assim, da NFL é mais legal. E como você falou, os Falcons, quando estão mal, tem sempre o mini Super Bowl da temporada regular, que é contra os Saints. Mas isso a gente conversa mais pra frente. Obrigado pelo convite mais uma vez. E você odeia o Saints desde quando? Cara, pior que, assim, é lógico, né? Eu acho que odiar é uma palavra muito forte, mas a antipatia é meio que natural pela onda da galera, né? Ainda mais é o que ela falou. Aqui do lado vermelho e preto é Saints Hate Week do mesmo jeito, e é isso aí. É a maior rivalidade das equipes, né? E eu acho muito legal essa semana. Então, esse será o time que ficarei uns 50 minutinhos falando sobre Atlanta Falcons at New Orleans Saints. O jogo vai ser lá no Superdome. Isso mesmo, no Superdome. Às 3 da tarde, se eu não me engano, dia 22 de novembro, às 3 da tarde. Então vamos lá falar deste jogo e falar de outras coisas das vezes. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Então, Marcelão, mas antes da gente falar do jogo em si, Marcelão, diz pra gente o que você achou do último jogo do Saints. Bem rapidinho, assim, bem resumidamente. Um jogo que começou estranho, mas é porque Kyle Shanahan é um grande head coach e um grande play caller. E aquele primeiro drive, na minha opinião, é mais mérito do 49ers do que o primeiro tempo, vamos dizer assim, né? Os primeiros drives ali, eles abriram 10-0. E aí, isso pra mim é muito mais mérito do Kyle Shanahan do que da defesa, do que demérito da nossa defesa, que depois cresceu de forma natural no jogo e como já vem crescendo, conseguiu controlar melhor e aí o nosso ataque também não foi tão eficiente, mas deu pro gasto. E o que mais importava era realmente ganhar esse jogo. Era um jogo importante e a gente ainda vai falar depois da questão da lesão do Drew Brees enfim, eu acho que o Saints não jogou mal. O jogo foi um jogo estranho, cheio de turnovers, de fumbles e meio atípico, e a gente está acostumado a ver esses jogos estranhos do Saints às vezes, né? O time começa meio derrapando e depois engata no meio do jogo, enfim. Acho que o mais importante realmente foi ter vencido esse jogo. E você, Lucas, diz pra gente o que você achou do último jogo do Saints. Então, como o Marcelão trouxe uma frase da ex-presidenta Dilma, eu vou trazer uma conversa do Thanos com a filha dele, né? O que é que custou pra gente, né? Tudo. Foi um agridoce gigante esse jogo. Foi muito bom ver que a nossa defesa ela continua consistente. Eu tava querendo ver como é que a nossa defesa ia reagir ao plano de jogo do Kyle Shanahan, que é um play caller sensacional. Fiquei com muito receio nos primeiros drives, mas a defesa de fato respondeu, trouxe a responsabilidade para ela. Mas a preocupação que fica são de fato o que custou para a gente em relação aos machucados, né? Então espero que a questão lá do Brees ele não perca tantas semanas, mas não só do Brees que saiu machucado do jogo, né? A gente teve alguns outros, o Lattimore, a gente teve o Trecão que foi quase assassinado no jogo, enfim, o próprio Gardner Johnson, que teve, na minha opinião, a melhor partida dele na temporada, saiu com a lesão. Então espero que isso não traga tanto tempo fora desses jogadores, mas em resumo, para mim foi um jogo que eu fiquei feliz na questão do teste da defesa. E não se enganem, assim, o fato de o time não estar com o Jimmy Garoppolo, não acho que tenha demérito para o ataque do 49ers nesse sentido, porque eles têm um grande mente ofensiva por trás, que é o Kyle Shanahan, e a gente ter segurado o placar praticamente em 10 pontos até os últimos minutos que teve aquele field goal,
demonstra que a defesa tem evoluído, que era a nossa maior preocupação no início do campeonato. A pressão entrou, né? A pressão começou a entrar. Eu tava vendo uma estatística aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidão. Aqui. Que fala justamente, na verdade, até da chegada da volta do Davenport, né? Que depois que o Davenport ele passou a integrar o time titular novamente, aí o Saints passou a ser o primeiro em pressões na NFL, com 125 pressões. Antes o Saints era o 20º. Então essa pressão começou a entrar e a secundária aí é que fez a diferença, né? Porque o Mullins até tentou soltar o braço de algumas vezes e aí a secundária que vem crescendo, o ajuste que vem ocorrendo sim, nesse ponto. Desculpa aí, Jéssica, mas a gente vai ter que dar um certo parabéns para o Dennis Allen e essa secundária que não levou nenhum susto como a gente costumava levar em outros jogos, nas big plays e tudo mais, e inclusive fazendo as interceptações. Enfim, só para complementar aí o que o Lucas já colocou muito bem. Uma coisa que é interessante, Marcelo, só para complementar, que eu acho bem importante. Se você olhar os últimos 3 jogos, estava vendo aqui a estatística que até me assustou. Nos últimos 3 jogos, nós estamos em segundo com uma melhor defesa em jardas por jogo, com apenas 268 jardas totais cedidas. Isso eu quando vi o dado eu achei que estava errado. Eu até procurei outros sites, mas é verdade. Essa estatística sobre o Marcus Davenport foi patrocinada por Igor Laet. Igor Laet, o pai do Marcus Davenport. Abraços, Igor. Mas é muito bom ver, né, que a defesa chamou a responsabilidade pra si. A gente criticou um pouco a defesa no começo da temporada. Um pouco não, bastante. Eu critiquei bastante o Lattimore, mas ele parece que agora se firmou. Espero também que a lesão não seja nada grave. E, o Gardner Johnson tava com sangue no olho. O melhor jogador da partida pra mim, assim, disparado. E o que me deixou triste é ter que aguentar aquele quarterback lá, que eu não cito o nome, que jogava no Tampa Bay, jogando, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Deixa pra lá. E antes da gente falar das lesões, vamos deixar o Victor falar pra gente como foi o último jogo do Falcons. O Falcons estava na bye week essa última semana, mas o penúltimo jogo foi contra o Broncos, né? Que você tinha falado. Isso. Só dar um breve resumo aqui. Eu acho que foi a melhor partida dos Falcons na temporada. A gente estava sem o Calvin Ridley, mas o corpo de recebedores deu conta do recado. O Ezekiels, o Powell conseguiram complementar, né, suplementar bem a ausência do Ridley. Matt Ryan teve uma excelente partida, acho que de longe a melhor dele na temporada, 3 passes para touchdown. O Julio Jones, como sempre, muito constante, teve um touchdown longo também. Mas assim, foi preocupante o último quarto, o time sofreu 21 pontos, se eu não me engano, acho que estava 34-10, e acabou 34-31, 34-27, agora não me lembro ao certo, mas sofremos 21 pontos no último quarto, então isso foi bem preocupante. Mas conseguimos sair com a vitória para entrar mais tranquilo nessa bye week, né? E consequentemente agora nessa semana de clássico divisional aí. Ô Vitor, quando vocês pensaram a tomar essa quantidade de pontos aí, o que passou na sua cabeça? Cara, se fosse a primeira vez na temporada, eu não falo nem a primeira vez que eu acompanho sempre, eu acho que eu ficaria preocupado, mas depois daquela partida contra o Dallas Cowboys, nada mais me machucava. Igual aquele meme, acho que quem assiste anime sabe, acho que é do Naruto, que o cara tem um buraco no peito e fala, tá vendo, nem dói mais? É isso, entendeu? Eu tô ligado. É isso. Você apanha tanto que uma hora você nem sente mais, então... Mas assim, o torcedor dos Falcons acredita que tá num dilema entre querer vencer, obviamente, por ser um confronto de divisão, mas também tá escapando de uma escolha boa de draft, porque a gente tem que ser realista na projeção do time e tudo mais, mas conseguimos sair com a vitória e é isso que importa.
importante são os 3 pontos, né, professor? Mas aí a gente já falou um pouquinho das lesões lá do Saints contra o 49ers. Fala aí pra gente melhor, Marcelo. Conta pra galera aí como tá o Drew Brees, etc. Eu vou começar aqui listando alguns jogadores que se lesionaram durante o jogo, né? O Drew Brees, obviamente. O Tre'Quan Smith teve uma concussão, ativou o protocolo de concussão, assim como o Josh Hill, tight end. Não se sabe qual a condição deles, pelo menos assim, não vi nada. O Pitt, o Armstead até acabou voltando para a partida depois, mas teve um problema no joelho ali, também não sabemos a gravidade dessa lesão. Acho que amanhã sai o primeiro Injury Report, que é o primeiro dia de treinos, e aí a gente vai ter uma noção melhor disso aí. O Malcolm Brown, defensive tackle, panturrilha. O Lattimore, não sei o que houve exatamente. E o Gardner Johnson teve aquele problema no braço lá no final, mas ele até saiu correndo ali do campo, estava fazendo dancinha lá no vestiário. Então, bom, vamos ficar de olho, vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Esse Injury Report aí, provavelmente vai estar, sei lá, umas 2 páginas. E aí, falar da lesão do Drew Brees, né? O que acontece é que o Drew Brees, no intervalo do jogo, disse que não conseguia mais continuar no restante da partida, e aí foi feito um raio-x para detectar uma fratura de costela, e aí percebeu que ele tinha 5 costelas fraturadas, e aí depois surgiu a informação de que na verdade ele já estava com 3 costelas fraturadas, e essa contusão ocorreu no jogo contra o Buccaneers. E também um pulmão colapsado. Diante de todo esse problema, a gente não sabe como que vai ficar a situação dele, porque agora parece que a informação que surgiu hoje é que ele vai pedir uma segunda opinião para outros médicos para saber sobre, para avaliar quando é que ele seria capaz de voltar. E o time não vai dar nenhuma informação sobre essa estimativa até que essa segunda opinião seja concluída. Então, se antes... porque a informação de antes é que o Saints não ia colocar o Brees na Injured Reserve, ou seja, era a expectativa de que ele não ficasse mais de 3 semanas fora. Mas com essa informação de hoje, já não dá para ter certeza. Ou seja, estamos no escuro e vamos aguardar. Não tem muito o que fazer, é ver a gravidade mesmo disso, porque eles estão falando até em mais de 5 costelas, talvez, fraturadas, então não dá para saber. É esperar mesmo essas respostas e agora aguardar como que vão ser os treinos dessa semana, o que eles vão falar sobre quem joga no domingo, muito provavelmente o Winston, e aí, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso aí na prévia do jogo. Lembrando que dessa vez a gente não tem o Ted Bridgewater, que tá jogando muito bem lá no Panthers. Beijo, Tedinho, saudades, volta pra mim. Ele até machucou o joelho agora nesse último jogo, né? Infelizmente, espero que também não seja nada grave com ele. E a gente viu que ano passado, quando o Brees machucou o dedo, o Sean Payton conseguiu adaptar o playbook, né? Conseguiu adaptar bem o playbook pro Ted Bridgewater. E nesse último jogo a gente viu bastante o Tyson Hill jogando de quarterback. Não só de elemento surpresa, né? De surpresa não tem mais nada. E revezando com aquele outro quarterback lá. Então, eu sou a favor do Wildcat, né? Mas não sou eu que sou o head coach, então vamos ver como vão ser os próximos jogos aí. E pra você, Vitor, esta lesão do Drew Brees ajuda ou atrapalha o Falcons? Não que você vai comemorar uma lesão, óbvio, mas só de você como torcedor do Falcons, vendo que Drew Brees não vai jogar contra o seu time, qual a sensação dessa semana? É difícil falar, né? Eu acho que tem que ser muito baixo, tem que ser muito sujo para comemorar uma lesão de rival, principalmente do quarterback. O pouco tempo que eu acompanho de NFL, os 4 anos, né?
O Drew Brees, na teoria, é o cara que eu mais teria que odiar, digamos assim. Acho que o Tom Brady antes, né, por conta daquele 28-3, mas o Drew Brees com certeza no top 3 ali. Mas eu não gosto de enfrentar a rival de divisão quem dirá qualquer jogador lesionado, imagina o quarterback titular. Então, em quesito de chance de vitória, com certeza melhora, né? Do lado dos Falcons aumenta, não que a gente seja favorito, longe disso. Mas é triste. Eu queria que ele tivesse. E uma outra coisa também desse calendário dessa temporada que eu já não gostei antes mesmo da temporada começar é que os dois confrontos vão ser num espaço de 3 semanas. Então, como o Marcos falou aí, é capaz até dele ficar de fora da outra partida, que vai ser no Mercedes-Benz, né, em Atlanta. Então isso eu acho bem triste. Eu gosto de enfrentar os times com o adversário completo, né? Muito mais divertido. Mas vamos lá. Eu tenho uma opinião sobre o Jameis Winston, mas quando a gente for pro pré-jogo em si, eu comento um pouquinho sobre. E o Saints e o Falcons são tão rivais, mas tão rivais, que tem os mesmos patrocinadores de nome do estádio. O Saints está acabando o patrocínio, ainda não se sabe quem vai patrocinar, eu acho que tem mais 1 ou 2 anos de contrato, que é o Mercedes-Benz, que é a Mercedes-Benz, né? Então é a Mercedes-Benz Superdome. E o do Falcons, agora com o estádio novo, quando foi inaugurado, a Mercedes também foi lá e patrocinou. Então é o Mercedes-Benz, como que é o nome? Mercedes-Benz... Mercedes-Benz Stadium. Stadium, isso. Então, pra vocês verem como é o negócio, como já começa na NFC South essa rivalidade. É o mesmo patrocinador de nome. Mas agora vamos então, se ninguém tiver mais nada pra falar, vamos então ao pré-jogo em si. Alguém tem mais algo pra falar, Lucas, antes da gente entrar no pré-jogo? Só sobre a lesão do Brees, é uma coisa que eu até comentei lá no nosso grupo. A lesão que ele teve no ano passado me fez ficar menos preocupado esse ano. Eu sou um mega fã do Brees, um dos principais razões de torcer por Saints, mas ano passado a gente conseguiu perceber que de fato o Brees ele já não é mais já não está mais na prateleira de elite dos quarterbacks. Então a queda entre um jogador que ainda rende muito, mas não é mais uma pessoa que é totalmente elite, que dá para segurar o time nas costas o tempo inteiro, para um jogador que faz o manejamento do jogo bem, não é uma queda tão grande. Obviamente que eu preferia estar com o Tedinho na reserva esse ano, mas sei lá, esse ano eu tô menos desesperado com essa lesão do Brees, mas é a verdade. Boa. Mas por conta Lucas, mas por conta do Winston ou você acha que essa lesão não é tão grave assim? Por 2 motivos. Acho que primeiro porque eu acho que vai ser uma lesão que talvez ele volte volte antes. E porque eu acho que o Drew Brees, até ano passado, eu tinha na cabeça que o Drew Brees era ainda aquele jogador que carregava o piano do time no matter what. E ano passado eu percebi que assim, o Drew Brees já não tem mais condição de fato de carregar o piano do time, né? Ele é ainda um jogador excepcional, mas a queda de qualidade, digamos assim, já não é se fosse, por exemplo, a lesão do Drew Brees em 2012, em 2013, sabe? Então, ano passado, isso caiu minha ficha. Eu fiquei desesperado ano passado. Naquele jogo contra o Rams, eu acho que acabou minha semana ali, assim, foi um negócio... E a gente viu que, bom, a gente conseguiu se virar. A gente tem uma defesa que esse ano começou mal, mas está melhorando, está voltando ao ritmo do ano passado. Então, assim, eu não tenho tanta preocupação, de verdade. Lógico, queria ver o Drew jogando, queria ver ele saudável, com certeza o time joga melhor com ele, mas não é algo que eu acho assim, vamos tanquear porque acabou a temporada. Eu acho que longe disso. Não, eu tô contigo nessa, assim, até por isso que eu tô te perguntando. Porque, primeiro que a lesão não parece tão grave, se bem que essas informações de hoje aí dão um pouco mais de medo, mas enfim. Eu pelo menos, eu tô chutando, sei lá, que ele volta contra o Chiefs. Mas esse é chute completo, sei lá, palpitão mesmo. E o Drew Brees é muito determinado. Ano passado ele já voltou da lesão antes do tempo previsto inicialmente. E todos os insiders do pessoal que cobre os Saints de perto fala dessa determinação dele, de como ele é comprometido com a saúde dele e como ele
ele é muito competitivo, ele gosta demais de estar em campo, ele não gosta de perder jogos. Então é o cara que faz de tudo certinho para poder se recuperar o mais rápido possível. Então, o que depender dele, vocês podem ter certeza aí, ouvinte que tá aí nos acompanhando, que ele vai fazer o possível para voltar o quanto antes. O cara foi com 3 costelas quebradas para esse jogo, e depois com 5, que provavelmente foi depois daquela pancada que ele sofreu no sec. Ele foi 5 para 6 e 1 touchdown. O cara jogou aquele resto de drive completamente comprometido e com essas lesões, e assim, é algo incrível, assim, é algo realmente de se admirar, de se tirar o chapéu. Mas como você mesmo disse, eu também acho que o time em si é capaz de sustentar essa ausência do Drew Brees, né? Apesar da gente ter os jogos contra o Atlanta, assim, por mais que estejamos em patamares diferentes aí, com todo respeito, são sempre jogos difíceis, a gente lembra. Então não dá para subestimar de maneira alguma, mas mesmo assim eu acho que a gente vai conseguir fazer boas apresentações, e o torcedor esquece que quem está segurando o time na verdade esse ano chama-se Alvin Kamara. Esse cara vai ter mais jogo ainda, vai ser bola no Kamara toda hora, e eu acho que o Atlanta, por exemplo, se quiser, já entrando aí já na prévia do jogo, se quiser ter uma chance, tem que olhar primeiro para ele, para depois tentar ver o que vai fazer. Concorda, Vitor? Você acha que Falcons tem que bisoiar aí o Kamara, ficar de zóio, double coverage? O que você acha? Sem dúvida. Eu acho que mesmo com o Drew Brees, né, o Drew Brees gosta muito de fazer o check down no Kamara na maioria das jogadas, mas agora sem ele tem que ficar muito atento. O Raheem Morris, né, que é o interino nesse restante de temporada, agora que o Dan Quinn foi demitido, deu uma declaração falando que deve utilizar bastante Deion Jones e o Foye Olokun em spy ali, né, ou em man coverage no Kamara. Falou que tem que dar uma atenção especial para ele. Então eu espero que isso seja executado na hora do jogo, porque se não fizer isso, as chances de ganharem vão praticamente para zero. O Ivan não tá aqui hoje, porque ele voltou com as aulas da faculdade lá, mas eu pedi pra ele mandar uns áudios. O Ivan é quem sempre faz, né, a análise do adversário. Vamos ver o que ele falou aqui nesse primeiro áudio que ele mandou, e vamos ver se o Vitor vai concordar. Fala, galera, o adversário da vez do Atlanta Falcons, né, vim falar um pouquinho pra vocês sobre o time. O Falcons, nosso principal rival, todo mundo sabe disso. Pra tristeza nossa, né, o Falcons vem numa temporada muito ruim, tem 3 vitórias apenas e 6 derrotas, isso que começou 0-5, então tem 3 vitórias e 1 derrota nos últimos jogos, então tá até melhorando, vem de 2 vitórias consecutivas. Vou falar um pouquinho do time pra vocês. No ataque, começando, o ataque do Falcons sempre, né, faz muito tempo já que é um ataque muito bom, é um ataque muito consistente, e esse ano não vem sendo diferente. É o 13º da liga em pontos por jogo com 27 de média, e é o 5º em jardas totais, tem 396 jardas por jogo de média. O time do Falcons é liderado pelo QB Matt Ryan, bem conhecido, todo mundo sabe, é um QB muito bom, apesar de ser questionado às vezes. Tem 15 touchdowns e 5 interceptações na temporada, um rating bom de 99. O principal running back do time é o Todd Gurley, recém-contratado, chegou essa temporada. Tem 584 jardas e 9 touchdowns já na temporada, muitos touchdowns. Além dele, o Brian Hill contribui bastante no jogo terrestre também. Chegando no jogo aéreo, temos o incontestável Julio Jones, que sofre um pouco com lesões, mas vem numa boa temporada também, tem 637 jardas e 6 touchdowns. Calvin Ridley, outro que está sofrendo com lesão, mas vem em uma temporada muito... Não, me desculpe, o Julio Jones tem 3 touchdowns, quem tem 6 touchdowns é o Calvin Ridley, que vem numa ótima temporada, apesar de estar sofrendo com lesão ultimamente, mas deve ir pro jogo, já jogou a última partida. Ele tem 657 jardas e 6 touchdowns. Ainda tem o Russell Gage, que aparece às vezes, aqui, os que apareceu no último jogo, Christian Blake.
Nos tight ends temos o Hayden Hurst, que é um ótimo jogador, veio do Baltimore Ravens essa temporada também. Tem 411 jardas na temporada já e 3 touchdowns. A OL é bem mais ou menos, é apenas a 18ª da liga em sacks cedidos por jogo, com uma média até que alta de 2.1 sacks por jogo. Então esse aí que o Ivozito tem a falar sobre o ataque do Atlanta Falcons. E você, Vitor, conta melhor aí, destrinche melhor este ataque do Falcons. Se alguém tiver alguma pergunta pro convidado, fique à vontade. Pode deixar. Realmente, eu acho o ataque dos Falcons um ataque muito bom pelo talento que tem. Eu acho que é um ataque bem completo no geral, em todos os setores. Eu acho que o principal problema do ataque está sendo as chamadas do nosso coordenador ofensivo, que não caiu, junto ao Dan Quinn e o general manager, o Dimitrov, que é o Dirk Cutter. Ele limita muito um ataque, principalmente no jogo terrestre. A quantidade de inside run que ele chama com o Todd Gurley, achando que ele é o Derrick Henry, é absurda. Ele quer que o Todd Gurley quebre 5 tackles toda a jogada, e não vai acontecer isso, ainda mais com um running back que já estava bichado, né? A gente sabia que ele tinha os problemas no joelho, então ele teria que ser bem utilizado. O Matt Ryan teve uma época de 3 semanas ali, na sequência, acho que foi Green Bay, Carolina e Chicago Bears, que ele foi bem contestado pela torcida. Eu fui um dos principais críticos dele, e até saíram rumores que a torcida queria que ele fosse trocado e tudo mais, mas desde a demissão do Dan Quinn ele vem sendo um quarterback excelente, quarterback de elite. E, cara, Julio Jones e Calvin Ridley, pra mim, uma das melhores duplas da NFL aí de wide receiver. Os dois muito letais, correndo rotas em profundidade, mãos muito seguras, né? O Julio Jones a gente já sabe de tudo isso, mas o Calvin Ridley tá se mostrando ser um excelente jogador também pro futuro em Atlanta. E em relação à linha ofensiva, eu discordo um pouco dele. Assim, é lógico que os números não mentem, né? Mas eu acho que ela é um pouco subestimada. As 2 escolhas de primeira rodada que o Dimitrov fez no ano passado, que foram o Lindstrom e o Caleb McGarry, que são o right guard e o right tackle, né, respectivamente, melhoraram do ano passado para cá. Ano passado eles foram assim, pavorosos, terríveis. O lado direito era uma peneira na linha ofensiva de Atlanta. Mas esse ano eles melhoraram bem, principalmente no jogo terrestre nem tanto. Eles ainda têm um espaço para melhorar, mas no jogo aéreo eles estão protegendo o Ryan bem, ele está tendo tempo para lançar. Como eu disse no começo, realmente as chamadas do Cutter estão limitando bem o ataque. Se me permite uma parte aqui, Vitor, estava analisando, né, as estatísticas do Falcons, e uma coisa que eu entendo que pode ser a tônica do jogo, e aí pensando como um torcedor do Saints, obviamente, é a questão da eficiência na red zone. Eu estava analisando algumas estatísticas. O Falcons, ele tanto quando a gente analisa o ataque do Falcons, quanto a gente analisa a defesa, é uma das piores estatísticas que o Falcons tem atualmente, né? Você tem, quando a gente olha o ataque, o Falcons está em 27º em eficiência na red zone, com 52% de aproveitamento, e quando a gente olha a defesa, está em 31ª, com 75% os oponentes conseguem 75% de eficiência na red zone contra o Falcons. E uma coisa que para mim, como torcedor do Saints, me traz um alento, é que o Saints, a defesa do Saints também estava muito ruim em relação à eficiência da red zone. Em 2020 estava cedendo em média 75%, mas nos últimos 3 jogos baixou para 33% e lidera. Se você analisar só os últimos 3 jogos, os Saints lideram a liga na eficiência da defesa na red zone, sabe? Isso eu acho que pode ser a tônica do jogo. E se for, eu acredito que o Saints pode sair bem nisso aí. Não, sem dúvida. Isso aí está sendo um problema. A defesa como um todo está sendo um problema, apesar dela ter melhorado após a saída do Dan Quinn. Mas o ataque realmente está sofrendo muito com isso. O ataque consegue caminhar, né, marchar as jardas no campo para chegar na red zone, mas ali meio que pifa. Eu acho que um dos motivos
é que a principal jogada, né, dos Falcons esse ano que está entrando, e nos últimos anos também, né, é o play action, que o Matt Ryan consegue executar muito bem. Apesar das corridas do Gurley não estarem sendo tão boas, como os Falcons correm muito com a bola, o Gurley tem os seus 20 toques, o Brian Hill também tem os seus 5, 6 toques por jogo. Então, como os Falcons correm muito com a bola, acaba abrindo um pouco o play action, não que eles corram bem, mas eles correm bastante, então as defesas ficam um pouco preocupadas com a corrida. E na red zone é mais difícil você fazer, né? Porque o campo é curto, não dá tempo da jogada se desenvolver, e geralmente os times mandam mais blitz para apressar o QB adversário, né? Então acho que esse pode ser um dos motivos, mas sem dúvida isso pode ser muito, muito decisivo na partida. Então, já falando um pouquinho aqui de... na verdade a gente está falando, né, de tudo assim. Tava vendo aqui que a defesa do Falcons é a primeira, na verdade, em tentativas de corrida cedidas e a sexta em jardas, né? Isso acho que é um número que já cria aí um matchup interessante, por conta até do que a gente já estava falando aqui antes, que o Saints deve explorar muito mais agora o seu jogo terrestre com Kamara e com o Murray também, que vem muito bem, por conta da ausência do Drew Brees, né? Um gameplay talvez um pouco mais conservador, apesar de que eu não sei, né? Se em algum momento o Winston aí não vai dar aquela coceirinha nele e ele vai ficar lançando aquelas bombas lá, tomara que não. Mas tomara que o Sean Payton coloque um freiozinho nisso aí. Mas enfim, me fala um pouco dessa defesa aí contra o jogo terrestre e fala pra gente. Então, em relação... É porque é o que eu falo, né? É difícil argumentar contra os números, mas olhando a partida, eu acho a defesa terrestre de Atlanta bem sólida. O Grady Jarrett, que é o defensive tackle, é um monstro assim, no interior da linha. Ele consegue parar muito bem o jogo terrestre. E quando a nossa linha a gente estava com o Tech McKinley, né? Apesar de todo aquele circo que ele fez e conseguiu sair, ele era um jogador ok. A gente trouxe o Dante Fowler do Los Angeles Rams para essa temporada também. O Cominsky está sendo um jogador que, apesar de não ter se mantido saudável por tanto tempo nessa temporada, ele está sendo regular pelo que a torcida esperava dele. Então, eu acredito que contra o jogo terrestre em si, é uma defesa bem boa. Eu acho que o problema que pode surgir são em screens ou passe curto no meio do campo, porque como, por outro lado, né, já comentando um pouquinho sobre o pass rush, tem sido acho que um dos principais problemas na temporada. O pessoal fala que a secundária de Atlanta é muito ruim e tudo mais, só que a gente tava tendo dificuldade de criar pressão no QB, então não tem secundária que aguente o QB 5, 6 segundos no pocket, com tempo para lançar. E depois que o Dan Quinn foi demitido, o Raheem Morris começou a chamar mais blitzes, utilizando o Dion Jones e o Foy Olokun, que são os linebackers do time, que de longe é a melhor unidade da defesa esse ano, são os linebackers. Só que isso acaba gerando muito espaço no meio do campo. Então tem que ficar esperto com isso, porque o Kamara produz muito por ali, né? O Michael Thomas também de volta, apesar de não ter engatado um jogo grande desde que ele voltou. É sempre perigoso, você não pode dar espaço para um jogador do calibre dele. Então acho que a tônica seria essa. Agora com o James Winston muda um pouco a dinâmica, né? Que o Drew Brees é mais como o Matt Ryan, é mais uma estátua ali no pocket, não consegue improvisar corridas nem nada do tipo. Acho que esse é um outro fator que muda para a defesa dos Falcons para essa partida, porque os Falcons cedem muitas jardas para QB. A gente não pegou um QB móvel ainda, né? Tem um Lamar Jackson, o Kyler Murray da vida essa temporada. Porém, sempre que a gente pegou o QB que conseguia improvisar um pouco com as pernas, seja o Drew Lock na semana retrasada, né? Pré-semana de bye, ou até o Teddy Bridgewater conseguiu improvisar algumas corridas boas. Então isso aí pode ser um problema agora com o James Winston, que tem mais perna que o Drew Brees para poder improvisar, né? Dentro disso, Vitor, que você falou, eu acho que sim, pode ser um problema, mas eu acho que pode ser um alívio também para vocês não terem o Drew Brees, exatamente pelo mismatch que você citou da questão da blitz, que Brees é um jogador que queima muita blitz dos adversários,
e também da questão do release rápido que o Brees tem, né? Para jogadas em flat. A gente tem o Winston que é um cara que ele se desespera um pouco no pocket, então talvez a questão da blitz do Falcons ajude o Falcons nesse sentido. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, Vitor, que assim, uma estatística que me chamou muita atenção sobre o Falcons é que eles são o terceiro time da liga atualmente em tempo de posse de bola, com 33 minutos de média por jogo. Por que você acha que isso acontece? O que é que tem feito o ataque se manter tanto tempo em campo? Olha, eu acredito que não é por um bom motivo, digamos assim. Eu acho que é pela qualidade das chamadas. Como eu disse, o Cora, ele chama 2 corridas nas primeiras 2 descidas, o Gurley consegue 4, 5 jardas somando, aí o Matt Ryan vai para um passe na terceira descida e converte. E assim vai se sucedendo durante toda a campanha. E o Falcons geralmente consegue 3, quem sabe 4 first downs por campanha. Então acaba tendo um tempo de posse muito grande. E também eu acho que um outro fator pode ser que, como o jogo terrestre dos Falcons, a defesa, né, defendendo o jogo terrestre, é sólido, os times acabam tendo que passar mais com a bola, e isso acaba que dá avanços maiores, né, ganhos maiores de jardas para as equipes adversárias, e aí o ataque de Atlanta fica mais no campo, porque a defesa fica menos, porque sofre pontos mais rápidos. Então acho que esse pode ser um motivo. E igual você estava falando do Winston, não, sem dúvida. Eu estaria assim, né? Óbvio que eu não é uma curiosidade boa, mas eu estava curioso para ver como o Morris ia lidar com o Drew Brees se ele estivesse em campo, porque não dá para você ficar chamando o blitz no time do Drew Brees. Ele vai queimar você 70% do tempo, eu acredito tranquilamente nesses números. Pelos motivos que você falou, leitura de jogo, release rápido, enfim, todos os fatores que fazem o Drew Brees ser o que ele é, né? Então agora com o Jameis Winston, a gente sabe da fama dele de turnovers, eu já vi que a Jéssica não é muito fã dele, mas eu acho que os Falcons vão abusar um pouco da blitz para tentar prejudicar o processamento mental dele, né, a tomada de decisão ali, tentar forçar um turnover dele, seja interceptação ou fumble. Porém, por outro lado, pensando aqui e vi alguns podcasts gringos, até do Brasil, falando uma coisa que é verdade. O Jameis Winston está um contrato de 1 ano em que ele tem que se provar, e ele tem uma janela de 2, aí, não sei, até 4 semanas, né? A gente não sabe essa lesão do Drew Brees, qual a gravidade dela, em que ele tem que provar que ele pode ser o futuro da franquia, quem sabe. Então agora no comando do Sean Payton, eu não sei se ele ficou mais disciplinado, não sei se a cirurgia no olho que ele fez no começo do ano vai resolver os problemas, né? Que ele falava que não enxergava direito. Não sei nem se isso é verdade, né, que ele comentou. Então eu acho que o Jameis Winston, por mais que seja essa máquina de turnover que a gente viu lá nos Buccaneers, acho que com o comando do Sean Payton, se ele for um jogador disciplinado, ele pode dar bastante trabalho aí para a defesa de Atlanta. Não, e tinha a questão também do game plan do Bucs, né? Porque que prejudicava muito. Era um jogo onde o Arians ficava tentando verticalizar o tempo todo. E, enfim, o Winston talvez ele não seja um dos melhores tomadores de decisão. Mas a gente sabe que o cara tem braço e ele é um bom quarterback. Foi foi draftado na primeira rodada. Draft primeira escolha. Foi a primeira escolha, né? Como é que é? Agora não me lembro exatamente, mas ganhou o Heisman. Então, assim, ele tem as qualidades aí necessárias. Sim, eu acho que você tocou num ponto muito bom mesmo, assim, que é essa questão de que a oportunidade dele é essa, uma oportunidade que ele talvez não tivesse e que só surgiu por conta da lesão. E tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é a questão que eu até citei aqui antes da gente entrar na prévia do jogo, que são as lesões. O Saints tem, entre essas lesões, 2 jogadores ali de linha ofensiva, que são o Pitt e o Armstead. Então a gente tem que ficar de olho, porque se eles não puderem jogar domingo, aí a gente tem uma mudança
bem brusca aí na nossa OL, e essa pressão do Falcons aí, se começar a entrar, aí o jogo complica mesmo. Ô Marcelo, sem contar que o César Ruiz, que foi uma grande promessa do nosso time, ele tá numa temporada muito, essa temporada de calor dele tá muito oscilante, né? Diferente do Eric McCoy, que foi bastante sólido na temporada de calor, o César Ruiz ele tá bastante oscilante. Inclusive foi ele que permitiu a chegada do jogador que machucou o Breeze, né? Então eu concordo com você, essa questão da linha ofensiva estar apta de fato para o jogo talvez seja algo determinante para o nosso ataque render ou não. Bem lembrado. O Ruiz foi muito mal nessa partida, ele cedeu várias pressões, inclusive essa que você citou. O problema do Ruiz é que ele era center, né? Foi deslocado para guard, e o Eric McCoy foi mantido por conta dessa ausência de treinos de pré-temporada. Você colocar o cara ali para jogar como center, um novato, e com tão pouco tempo para ele se adaptar, o Saints achou melhor deixar o Eric McCoy na posição, deslocou ele, então ele está aprendendo meio que uma nova função ali, e ele também teve uma lesão, né, na pré-temporada que o fez perder parte dela, dos treinos. Então isso prejudicou muito o Ruiz. A gente espera que ele se prove, né, ainda, mas você tem razão também, ou seja, essa OL versus a DL do Atlanta Falcons é um duelo muito interessante aí para esse jogo. Não, só pra falar que o meu problema com aquele quarterback lá não é nem por causa dos turnovers. É porque ele é um babaca mesmo na vida real e todo mundo passa a mão na cabeça dele, principalmente lá quando ele tava na faculdade, em questões de assédio, só porque ele era estrela do time. Então eu não falo de homem desse jeito aí, pra mim tem que ir pro inferno, mas isso é, né, deixa pra lá. Mas podem continuar, mas antes de continuar, só vamos ver aqui o que o Ivo falou sobre a defesa do Falcons também, só um minutinho. Chegamos numa parte boa agora da conversa, né? Chegamos na defesa do Falcons. A defesa do Falcons é o ponto fraco do time, né? Não é de hoje, continua sendo. É uma defesa realmente muito fraca, é o ponto fraco desse time. Tanto que é apenas a 25ª em pontos cedidos por jogo, cede uma média de 27,9 pontos por partida. E em jardas é pior ainda, é apenas a 30ª da liga. Ou seja, a terceira pior da liga, cedendo 410 jardas por jogo de média. Analisando meio por cima aí, a linha defensiva tem o Grady Jarrett, defensive tackle, como principal jogador, tem dois sacks. Além disso tem o Charles Harris, que é defensive end, com 2 sacks também, e o Dante Fowler também tem 2 sacks, mas ele estava no protocolo de Covid e não sei se joga, é algo meio questionável ainda, ele está dia a dia. Ainda nessa DR ainda temos o Alan Bailey, o Steven Means, que faz um trabalho legal, além do Tyler Davison, né, que é ex-Saints, e o Tuioti Mariner, acho que é isso. Tá conseguindo bastante snaps no time também. Entre os linebackers, aí nós temos o principal perigo, né, que é o Dion Jones. O Dion Jones, ele tem 57 tackles, 2 sacks e meio na temporada e uma interceptação, mas não vem na sua melhor temporada, mas ele é um problema porque ele ama jogar contra o Saints. Dion Jones odeia o Saints odeia o Dion Jones, então se você não odeia o Dion Jones, comece a odiar, brincadeira, mas ele ama jogar contra o Saints, tomara que ele não faça uma boa partida, mas geralmente ele faz. Quem tá bem mesmo é o Olokun, que é o outro linebacker do time, tem 64 tackles, é o líder em tackles do time e uma interceptação. Chegando no grupo da secundária ali, nós temos o novato AJ Terrell, né, vem numa temporada até que razoável, com uma interceptação. Darquise Dennard também está conseguindo ter muitos snaps agora, tem uma interceptação. O Rel Wilson tem 2 interceptações. Isaiah Oliver e Kendall Sheffield também jogam, eles alternam muito os cornerbacks. Os cornerbacks aí é uma posição que eles jogam cada dia é uma coisa até difícil de entender. Já entre os safeties, eles têm o principal desfalque da equipe, o Domante Casey, que ele fraturou o Aquiles, está fora da temporada, rompeu o tendão na realidade, né? Está fora da temporada. E
é a principal desfalque de lesão. Vou até nem falar muito de lesões, porque o time até que está bem contra as lesões essa temporada, nesse ponto da temporada pelo menos. Quem se machucou já voltou e tudo mais. De muito importante mesmo é o Domantas Casey. Mas quem joga no seu lugar é o Ricardo Allen, que faz muito bem, tem uma interceptação na temporada, e o Keanu Neal, que também dá conta do recado, tem 57 tackles. Já vou colocar aqui o time de especialista, já pra, se vocês quiserem discutir alguma coisa, não tem muito o que acrescentar. O kicker é o Yang Huku, que tá numa ótima temporada, acertou 21 dos 22 chutes que tentou. O punter é o Hofrichter, e o retornador é o Brandon Powell. E aí, Victor, mais alguma coisa a acrescentar sobre essa tua defesa? Eu até gostei que o Ivan comentou aí que é difícil de entender o que os Falcons fazem com o corner, né, com a posição de cornerback, cada hora é um. Não é difícil de entender não, é porque nenhum presta mesmo. Então tem que ficar testando toda hora, cada um pra ver quem consegue render ali. O único fixo ali é o AJ Terrell mesmo, que foi o calouro selecionado na primeira rodada esse ano. O Darqueze Dennard estava sofrendo com lesões na primeira metade da temporada, mas agora conseguiu ficar saudável, né? Vamos ver se ele mantém aí até o final. E o Kendall Sheffield e o Isaiah Oliver são duas peneiras. Se eles marcarem, acho muito difícil o Raheem Morris colocar dentro para marcar o Michael Thomas, pedir para tomar touchdown. Acho que deve deixar o AJ Terrell espelhando, né, digamos assim, na sombra do Michael Thomas, muito provavelmente. Mas ainda é um calouro, né? Então não se pode exigir tanto de um calouro por marcar o Michael Thomas, ainda mais numa posição como corner, né? É uma posição que exige uma skill position, né, que eles chamam, que você precisa de tempo para pegar o sistema de jogo da equipe e tudo mais. E o Domantas Casey faz muita falta. Ele é muito versátil, ele era usado tanto como safety, como eu tenho quase certeza que essa temporada ele seria usado como cornerback também, pela falta de profundidade na posição da equipe. E o Keanu Neal e o Ricardo Allen, que eu não comentei, né, quando estava falando da defesa mais cedo no podcast, eles são dois bons safeties. O Keanu Neal é mais aquele safety que fica próximo ao box, né, mais como o Jamal Adams joga no Seahawks. Ele também é muito utilizado em blitz, né, para ajudar a DL junto com o Olokun e o Dion Jones. E o Ricardo Allen é sólido, nada espetacular, assim, nada acima da média. Mas eu acho que é uma defesa que tinha potencial para entregar mais. Óbvio que não é uma defesa top 10 da liga, não tá nem perto disso. Mas uma defesa ok, eu acho que pelo menos poderia ser. Mas tá se ajustando aos poucos. Vamos ver se ela melhora aí para esse final de temporada pós semana de folga, pós bye week. Opa, vai lá. Vai lá, Marcelo. Vai lá. Fala depois. Não, eu só queria... Tá, valeu. Eu só queria complementar, comentar, né, o que o Victor falou sobre a questão da secundária. É até interessante, né, porque o Winston talvez aí nesse aspecto ele já seja mais perigoso do que o Drew Brees. De repente, explorando um pouco mais o backfield, que a gente sabe que ele tem, né, um braço mais forte e gosta de soltar as suas bolinhas ali de vez em quando. Então vamos ver até onde o Sean Payton vai dar essa liberdade para ele. Sobre o Michael Thomas, ele ainda não voltou tão bem, né, da lesão, depois que voltou da lesão, não teve uma participação tão efetiva assim, e aí sem a sintonia que ele, né, tem com o Drew Brees, eu não sei assim, até quando ele pode ser um perigo assim, para esse ataque do Falcons. Tomara que, é claro, ele é um top wide receiver da liga, então a marcação sempre vai estar muito atenta a ele, mas em termos de efetividade mesmo, eu não sei como que o Saints poderia explorar bem assim, essa questão do Thomas e esse ataque sem Drew Brees. Complementando, Marcelo, você está falando assim, eu acho que tem alguns mismatches favoráveis para o Falcons em relação à questão de defesa que me preocupam, mas tem pelo menos um aí que eu acho que é a favor da gente. O Falcons, desde que o demitiu Dan Quinn, eles saíram de 30ª pior defesa em relação a jardas totais para 19ª, principalmente puxada pela questão das jardas aéreas, o que pra gente
com um quarterback, entre aspas, novato no esquema, pode ser prejudicial, porque de fato eles melhoraram nisso. Eles também melhoraram em relação a pontos por jogo. No geral, eles estão em 25º, mas nos últimos 3 jogos em 14º. E eles melhoraram também em sacks. E aí vem naquela história do que a gente conversou sobre nossa linha ofensiva, né? Eles saíram de 24º para 12º, com a média de 2 sacks por jogo. É óbvio que essa estatística que a gente analisa, ela tem que ter um pouco de cuidado, porque se você analisar o calendário do Falcons, os últimos 4 jogos do Falcons foram para times com mais derrotas do que vitórias, né? Isso obviamente que influencia. Mas tem um ponto que eu acho que pode ser o mismatch a nosso favor, que é de fato a questão dos jogos corridos, porque a defesa do Falcons em geral melhorou muito depois que o Dan Quinn saiu, mas a defesa, as jardas corridas pioraram. Eles cederam mais jardas, eles eram a 6ª melhor defesa em jardas corridas e foram para 11ª nos últimos 3 jogos. Então talvez este seja o caminho do nosso time. E um ponto curioso aqui que eu estava olhando é que o Saints ele começou a temporada muito ruim em questão de penalidades, né? E nos últimos 3 jogos o Saints passou a ser um time mediano nisso aí. O Falcons foi o contrário. O Falcons, ele na média da temporada, ele fica ali na média do ranking entre os 32 times, mas nos últimos 3 jogos o Falcons tem sido bastante disciplinado em relação a isso, com uma média de quase 60 jardas perdidas por causa de penalidade, sendo a 29ª pior time. Então talvez aí esteja um contrabalanço que, se a gente manter a nossa disciplina, pode ficar a nosso favor. Mais alguma pergunta, senhores, para o convidado? Eu queria só comentar rapidinho. Eu acabei nem falando sobre o elenco em geral, né? Eu acho que é um time muito completo. O Mike Tomlin, né? Que é o GM de vocês. O cara, ele deve ter algum contrato. Loomis, perdão. Tem algum contrato com o Goodell, porque o que ele faz com o salary cap de vocês é absurdo. Pegou com o Alexander agora dos 49ers, né? A gente tem a gente tem um dito, como fala? A gente tem um ditado lá no nosso grupo do Telegram que é assim: salary cap é uma coisa que não existe, não tem limites no Saints, como fala? É psicológico, salary cap é psicológico no Saints. Impressionante, assim. Então, baita elenco. Mas eu acho que se os Falcons quiserem ter uma chance de vencer esse jogo, eu acredito que mesmo sendo sem o Drew Brees, eu acho que vocês ainda são favoritos por até uma folga assim, né? Mas eu acho que os Falcons têm chance, porque como eu falei no comecinho do podcast, é o nosso Super Bowl da temporada regular, vencer pelo menos uma partida contra vocês. Então, talvez aproveitar um pouco, que tudo bem que tem o Marshawn Lattimore, que é um monstro, né? Só que tem que marcar Julio Jones e Calvin Ridley. Então aí pode ser que o corner número 2 sofra um pouquinho com o Ridley, seja o Robinson ou o Janoris Jenkins, né? Então acho que esse é um ponto que os Falcons podem utilizar. Ficar de olho no Edge, no Cameron Jordan, né? Que é um monstro. Então Jake Matthews e o McGarry vão ter que mostrar serviço para proteger o Matt Ryan. Mas é isso, cara. Acho que vai ser um jogão. Agora um ponto que eu quase esqueci de comentar, que eu fiquei indignado, queria até comentar com vocês, não sei se vocês perceberam, que a ESPN não vai passar o jogo. Eu acho absurdo a ESPN não passar um clássico de divisão como esse, pra passar, tudo bem que Pittsburgh tá 9-0, né, mas Tennessee Titans e Baltimore Ravens, mesmo que os Saints estão sendo Drew Brees, eu acho que não passar Saints e Falcons é absurdo. Fica a indignação de todo mundo, tanto da torcida do Saints quanto da torcida do Falcons, né? Vamos ter que recorrer àqueles métodos corsários para poder ver esse jogo aí no sábado, no domingo, desculpa. Marcelo, tem mais alguma coisa a dizer? Não, acho que, enfim, fazer minhas considerações aqui sobre essa partida. A primeira é a questão dos quarterbacks. Winston deve ser titular, e eu, na verdade, apesar de
do Sean Payton não ter indicado nada ainda, mas eu acredito que o Taysom Hill possa ter uma participação talvez um pouco mais expressiva. Na verdade, o Sean Payton até disse que os dois estão envolvidos no planejamento dessa semana. Até o pessoal no grupo lá comentou que seria perigoso o Taysom Hill entrar tanto, porque se ele se machuca, a gente fica sem quarterback. Mas eu não sei, o Saints está meio no all-in e vai usar todas as armas disponíveis para ir para esse jogo. Então é mais uma questão que o Atlanta talvez vai ter que se preocupar com as participações do Taysom Hill. Geralmente, no começo da temporada ele estava indo muito mal, agora essas participações geralmente têm dado resultado, apesar de ter sofrido um fumble no último jogo, mas enfim, melhorou bastante. O outro ponto é o Alvin Kamara, é o melhor jogador do time na temporada. Para mim, deveria estar entrando na conversa aí de MVP, justamente por causa disso. E contra essa defesa aí do Atlanta, que até, na verdade, o Lucas até trouxe essa informação interessante, né, que piorou um pouco, mas mesmo assim é uma defesa que vem bem, né, nas estatísticas. Então a gente tem que saber como que vai ser o plano do coordenador defensivo para poder parar o Alvin Kamara. Se ele conseguir, aí o Saints vai ter uma dificuldade enorme para ganhar esse jogo, e é por isso que eu tô preocupado com esse jogo, assim. E aí na questão do ataque do Falcons, a gente tem o problema dos wide receivers que estão jogando muito, e a nossa secundária, apesar dela estar em franca evolução, os caras de vez em quando tem umas panes e a gente não sabe o que acontece, né? O Lattimore tem uns jogos assim onde o rendimento dele cai muito, muito, e eu espero que não seja esse. A questão é que pelo menos o Malcolm Jenkins melhorou demais, tá acertando nas coberturas, e o Alexander entrou bem ali no... o Alexander linebacker tá no front seven ali, mas enfim, já pegando ali a defesa como um todo. Ele acabou melhorando a cobertura, né, principalmente nos passos curtos, então isso ajudou bastante. E aí, mas enfim, é uma preocupação muito grande. Matt Ryan, quarterback muito experiente e muito frio, né, fazendo até o trocadilho aí já. E como o Vitor mesmo falou, ele e o Drew Brees, eles têm essa característica de jogar dentro do pocket, de não sofrer com as pressões. E enfim, eu acho que é um duelo muito interessante, e a gente precisa saber quem é que vai jogar pelo Saints. Por exemplo, se nós perdermos o Gardner Johnson para essa partida, também vai ser uma perda significativa. E a nossa OL não sabemos como vai chegar. Enfim, eu acho que o torcedor do Saints, pelo menos eu estou preocupado. Não sei se o torcedor do Saints está um pouco preocupado ou não, mas eu vejo um pouco de dificuldade para ganhar esse jogo aí. Apesar de achar que até o Saints é um pouco favorito, sim. Palpite pro jogo, vamos começar com o convidado. Lucas, qual é o seu palpite para esse jogo? Bom, o meu palpite para esse jogo é o palpite que eu apostei no nosso bolão. Coloquei lá que a gente vai ganhar com diferença de 4 pontos. Então, espero que seja isso. O palpite basicamente te falo agora, basicamente o palpite ficou de 30 pontos para o New Orleans Saints a 26 para o Atlanta Falcons. Eu acho que o que vai definir esse jogo vai ser a eficiência na red zone. E aí fica uma alegria porque o Falcons não está indo muito bem nos últimos jogos, mas fica uma preocupação porque a gente viu que no jogo contra o San Francisco 49ers, quando o Winston entrou, ele estava com medo de entrar na red zone para fazer o touchdown. Era essa a impressão. Ele apavorava. Enfim, eu acho que ali vai ser o caminho. Se o Lucas apostou isso, é porque é o placar do jogo. Pra quem não sabe, o Lucas acertou um placar exato e dois. Quatro. Acertei um exato e 4 do Saints. Aí.
Então, assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa perto disso aí que ele falou é muito grande, viu, gente? Pode confiar. A gente tá só esperando o Lucas passar aí os números do fim do ano, quando tem aquela que acumula, como fala, da loteria. A Mega da Virada. Da Mega da Virada, a sabe? Mega Final. A gente tá só no aguardo da última semana aí do ano pro Lucas passar os números pra gente já pegar o prêmio e dividir pelo menos uns 20 lá do grupo já. E você, Marcelo, qual é o seu palpite pro jogo? Eu não sei placar, assim. Mas uma aposta de bola também. Eu acho até que vai ser um placar, talvez, por aí mais ou menos o que o Lucas falou, um placar alto. Porque eu vejo essa defesa do Falcons sofrendo um pouco e eu vejo a defesa do Saints também sofrendo um pouco, assim. Então, não sei, mas uma aposta ali, algo em torno aí também dos 30 pontos para cada um. Vitor, qual o seu palpite? Bom, como eu sou o intruso aqui, né, e a função do torcedor é se iludir, eu vou falar 35-28 para Atlanta no overtime, porque com James Winston a gente vai ter entretenimento. Agora, se vai ser pro lado de Atlanta ou pro lado do Saints, eu não sei, mas eu acho que vai ser um tiroteio o jogo. Como o próprio Marcelo falou, as defesas aí não são um ponto forte, né, das equipes esse ano. Tem excelentes jogadores do lado ofensivo das duas equipes, então acho que vai ser um jogo de bastante ponto aí. E eu vou me iludir mesmo até domingo à noite, quando sair o resultado. Meu palpite vai ser uns 24 a 21 pro Saints. Eu não acho que vai ser um placar muito alto, porque o que vimos da defesa do Saints e o Saints com os quarterbacks aí reservas, eu acho que não será um placar muito elástico. Posso estar errado. Acho que podemos encerrar por aqui, senhores. Já deu mais de uma hora aí de conversa e foi muito bem produtivo. Todo mundo foi amigável, tá vendo? Dá pra não adiar o coleguinha, torcedor do Falcons, no dia. Assim, no dia do jogo você pode, mas não precisa ofender tanto também, né, galera? Mas dá pra fazer um podcast aqui tranquilo na fase falando dos times, tá vendo? É assim que se faz, tá bom? Pessoas que torcem pros times da divisão aí da NFC South no Twitter, tá bom? Vocês sabem de que eu tô falando, mas é isso. Então, obrigada, Marcelo, aí, por participar aí. Xará, sempre bom ter você aqui conosco, sempre agrega muito valor ao nosso podcast, ao nosso site. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado aí também ao Lucas, ao Vitor, por estar aqui com a gente, por fazer essa prévia desse jogo, que essa semana não está sendo legal para nós, então a gente precisava colocar aí um pouco das nossas expectativas aqui, mesmo que elas não sejam, por enquanto, as melhores. Mas quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, pessoal do grupo, pedir para todos aí nos seguirem nas redes sociais, entrarem no nosso blog lá, mundowhodat.wordpress.com. Tá saindo toda semana muita coisa legal. E é isso. Vamos torcer para que esse resultado aí que o Vitor disse não se concretize, porque senão a gente nunca mais vai chamar ele para vir nesse podcast. Um abraço. Obrigado ao Lucas aí por participar, por aceitar participar conosco. Trouxe também agregou bastante valor ao podcast hoje. Está convidadíssimo a voltar quando quiser. Faça aí suas despedidas. Valeu, Gé, valeu pessoal aí do nosso grupinho do Telegram. Tem sido, nesses últimos 2 anos com esse grupinho do Telegram, tem sido legal saber que temos 60 torcedores do Saints para torcer junto. Antes a gente ficava mais sozinho, torcendo sozinho aqui dentro de casa. E obrigado pelo convite, foi ótimo bater um papo com vocês. Estou sempre disponível quando precisar, só contar. Valeu, Vitor, pela troca aí entre rivais, mas foi bastante bacana. E é isso, Rudé. E o
o Vitor, brigadão aí pela presença, muito legal falar contigo, acho que é a primeira vez que a gente conversa de fato com um torcedor do Falcons, sem ser na zoeira lá no Twitter, mas faça aí seus agradecimentos, mande abraço pra quem você quiser e diz onde a gente encontra você. Imagina, eu que agradeço, o Jéssica, o Marcelo, o Lucas, obrigado aí pela conversa. Foi o que eu falei, cara. Acho que conversar sobre o esporte pra mim é acima de qualquer rivalidade. Até que a gente tá aqui há quase 1h30 e por mim, acho que a gente mantinha mais 1 hora aí tranquilo falando sobre, né? Mas obrigado pela oportunidade aí. Já falo que fico no aguardo de um de vocês pra gravação do nosso podcast essa semana também, da prévia do confronto contra o Saints. E, bom, para saber sobre notícia dos Falcons, né, e também quando sai os podcasts, inclusive esse da prévia, é @FalconsPlayBR, tanto no Twitter quanto no Instagram, para ficar sabendo de tudo aí. E em todos os agregadores de podcast, né, Falcons Play Action, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, estamos na maioria dos agregadores de podcast aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite e aguardo um de vocês lá no nosso podcast essa semana. Se o Marcelão quiser ir, tá liberado, daço aí. O Marcelão sabe demais aí, demais do Saints. Se ele quiser ir, fica à vontade, Marcelo. Não, fico lisonjeado com o convite aí, a gente pode estudar isso sim. Ainda mais que o Vitor foi tão gente boa aqui com a gente e tudo, e nem com as piadinhas aqui ele se abateu, então espero que lá eu não seja. Eu não tenho um ambiente tão hostil assim, né, também. Mas, enfim, nossa, aqui tá tudo tranquilo. Não, relaxa, é tranquilo. A gente só chama o Durbês de anão lá umas 5 vezes e tudo certo. Tá bom. E segue a gente lá no @SaintsBrasil09 no Twitter. Procure o Mundo Rodete no Instagram. E como o Marcelo falou, a gente tem o nosso blog. Entre lá com notícias quase diárias sobre o Saints, ou quando tem algo relevante, sempre colocamos por lá. Tem as crônicas do Marcelo que estão fazendo bastante sucesso lá no blog. Tem a análise do adversário, tem os nossos podcasts e pode ter certeza que esse vai estar por lá essa semana. Abraço para as gurias lá do Flor do Superdome, abraço para a galera lá do nosso Telegram. Se você é ouvinte e quer entrar no grupo do Telegram que a gente tem, é só chegar na nossa DM lá no Twitter. Procure a gente no Facebook, Saints Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. Abraço para a galera lá do Saints Brasil que não pôde participar hoje, e obrigado, Ivan, por mandar os áudios aqui para nós. E obrigado, Danilo, pelos contatos alcançados sempre. Ficamos por aqui essa semana e voltamos semana que vem se tudo der certo. E who dat?